Só um momento que iniciou a gravação aqui. Todos me escutam aí, me ouvem bem? A tecnologia é bom, mas de vez em quando tem alguns problemas, né? Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui nesse webinário, que a gente vai realizar um bate-papo de forma objetiva, mas aí vocês têm o contato aí do e-mail para ir tirando as dúvidas à medida que forem surgindo, porque às vezes a gente vai conseguir abordar tudo aqui, tá? Mas a gente fez uma apresentação baseado no edital, no PMI unificado, e a gente vai tentar, né, de alguma forma, abordar todos os temas aí do edital, mas é necessário que vocês façam uma leitura, mas uma leitura detalhada aí do PMI, que é até algo simples da gente ver, né? Não é um documento muito grande, muito extenso, e a gente vai abordar assim os principais tópicos lá do PMI, e agradecer a presença de todos aqui. Eu vi que tem algumas pessoas aí do comitê, né? O Elias, o Cláudio, Poliana. Agradecer a presença do pessoal aqui da Agência Peixe Vivo também, que está colaborando aqui com esse PMI, que é algo novo para o CBHSF, porque a gente, só para vocês entenderem como foi que surgiu essa demanda, essa formatação, né, de seleção, que geralmente a gente fazia os editais, os PMIs, direcionado a um eixo, né, do Plano de Recursos Hídricos do Rio São Francisco, tá? E então é até normal que algumas pessoas tenham alguma dificuldade, algumas dúvidas que a gente vai tentar ver aqui, é que agora, em um único edital, por isso que está chamando de PMI unificado, ele está com 6 eixos, né, do Plano de Recursos Hídricos. Então você pode, inclusive, se inscrever em mais de uma atividade, desde que você faça mais de uma inscrição, que a gente, no formulário, a gente vai explicar mais ou menos como proceder. Tá? E realmente é normal que surjam dúvidas, porque é algo novo, né? Diferente daquela formatação que vocês estavam acostumados. Esse PMI aqui é de requalificação ambiental, né? Ou sustentabilidade hídrica, ou é de esgotamento sanitário, que está muito... tem vários projetos em andamento. Então, é normal que tenham essas dúvidas, né, em relação a como proceder. E é isso que a gente vai tentar ver aqui de forma objetiva. E aí, eu só vou pedir que as dúvidas que forem surgindo, seja deixado para o final, né, vocês levantam a mãozinha aí, porque pode ser que uma dúvida seja abordada nos últimos slides, né, então é algo que a gente vai falar ainda. Então, as dúvidas que forem surgindo aí, você se inscreve, né? Levanta a mãozinha aí para a gente tentar tirar essas dúvidas ao final da apresentação, tá? Para tentar ser um pouco mais objetivo, ok? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Estão conseguindo ver, né? Então, essa primeira modalidade, como eu falei para vocês, né? Procedimento unificado de manifestação de interesse 01/2024, tá? E... Vou passar aqui. Esse webinário, a gente tinha inicialmente divulgado, né, a data do dia 29, os horários a gente depois divulgou através dos links, né? A gente tenta fazer essa divulgação aí para que atenda o maior público possível, né? Então a gente vai, como eu tinha falado anteriormente, tentar tirar algumas dúvidas, entender um pouco desse processo, que realmente quando é algo que a gente que é novidade, né? A gente tem alguma dificuldade, mas que a equipe está aqui à disposição para tirar as possíveis dúvidas, tá? Então, o objetivo do PMI é selecionar propostas a serem financiadas com recurso arrecadado a partir da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? Isso não é novidade para vocês, vocês sabem como é que é gerida essa questão financeira por parte do CBHSF, e que pode ser apresentado por instituições e entidades inseridas e atuantes
na bacia, tá? Que é algo importante que a gente tem que frisar aqui, tá? Então, eu tinha adiantado um pouco, né, fazendo uma contextualização, que nesse PMI especificamente, ele vai abordar demandas que estão enquadradas nos 6 eixos, né, que foi identificado lá na elaboração do Plano de Recursos Hídricos de São Francisco, tá? Então, vocês vão ver que tem alguns eixos que são muito específicos, né, mais voltado ao poder público, né, ou consórcios, e tem outros eixos que estão mais relacionados também a organizações que estão inseridas, né, sociedades inseridas na bacia, tá? Então, depois eu vou discorrer um pouco sobre esses eixos, inclusive com as ações de cada um, para tentar tirar um pouco aí as dúvidas de alguns que já se manifestaram, né, antes mesmo da realização desse webinário, tá? Então, quem pode se inscrever? Instituições e entidades inseridas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sendo pública ou privada. Nós vamos depois ver, quando tiver os eixos e as ações, né, quais são os pré-requisitos para cada eixo, tá? E aí vocês vão entender melhor. Eu havia falado também já, né, que os recursos financeiros são provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e que não haverá repasse financeiro para os proponentes, né? A gente sabe que a gente está lidando com um recurso público e a modalidade que a gente utiliza é a licitação. Então, caso o proponente, né, que apresentou aí sua demanda seja selecionado, então existem as etapas a serem seguidas. Quem já teve projetos, né, financiados pelo comitê sabe como é que funciona. Primeiro vem uma etapa de elaboração do termo de referência, né, do projeto propriamente dito. Caso esse projeto já não venha pronto, e aí, inclusive, no formulário do anexo 13, vocês vão ver que existe essa possibilidade de eu ter um projeto pronto, e aí quando eu falo projeto pronto, tem que atender a lei, né, de licitação, então tem que utilizar a planilha de referência como SINAP, por exemplo, então tem todos os critérios, não é só eu fazer um orçamento, né, uma planilha orçamentária sem seguir o que preconiza a lei, tá? Então, para realmente o projeto ser considerado um projeto pronto, ele tem que atender a lei vigente, né? Pode ser também um sem projeto, né? Ou só uma ideia, né? Vocês vão sinalizar, igual acontecia com vários PMIs passados aí, eu simplesmente, como proponente, levanta a mão e digo, eu quero que faça, que o comitê financia aqui um projeto voltado a reflorestamento, por exemplo, né? Então aí fica aberto aí para a demanda, que vocês que sabem as necessidades, que inclusive no formulário vocês vão ter essa oportunidade de ter, de demonstrar, né? Vão escrever essa importância, né, em se estabelecer essas ações, a urgência que essas ações requerem para que sejam efetivadas, e o quanto que essa comunidade está mobilizada também para que essas ações de fato aconteçam, né? Eu estou cobrando do poder público, eu tô cobrando das empresas que têm condições, né? Grandes empresas situadas na minha região. Então, existe esse leque de oportunidade, e também é, uma novidade que a gente traz nesses PMIs é a questão de fortalecimento de parcerias. É a questão de contrapartida também, que, né, não é necessariamente obrigado, mas essa parceria ela se faz necessário, né? Eu, enquanto associação, às vezes não tenho condição, mas tem uma grande empresa situada no meu município próximo, que eu consigo, de alguma forma, fazer uma parceria, né, para entrar com algum tipo de contrapartida. Então, fica interessante isso, é o bom uso, emprego do recurso público, porque significa, se eu tenho contrapartida, eu consigo é, atender mais projetos. Então, essa é a ideia. Então, né, frisando mais uma vez, não haverá repasse, né, do recurso financeiro, a contratação se dará na modalidade de licitação. Então, quais são as ações passíveis, né, de contratação? Tá? Como eu falei para vocês, são 6 eixos. O primeiro eixo aqui, que é governança e mobilização social. Qual é a atividade?
e eu falei que são 6 eixos e 13 atividades, tá? Então, o primeiro, que é governança e mobilização social. Então, qual é a atividade dentro desse eixo 1? Que é a atualização de planos diretores de bacias de rios afluentes, as ações financiáveis, né, segundo plano, elaboração e atualização dos planos diretores de bacias, e quais são os parceiros elegíveis dentro desse primeiro eixo aqui. Então, está assim, bem explicado. É claro que, né, pode surgir algumas dúvidas, e as dúvidas a gente pode também tirar ao longo do processo aí. Então, quais são os parceiros elegíveis nesse caso desse primeiro eixo aqui, que é governança e mobilização social? São os comitês de bacias afluentes, por meio de representantes legais, e os órgãos gestores estaduais ou federal, tá? Então, dentro do eixo 2, aí no eixo 2 nós temos 3 ações, que é o desenvolvimento de planos municipais de saneamento básico, implantação do sistema de abastecimento de água, implantação do sistema de esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana. Tá? Então, essas são as 3 atividades, porque lá no formulário, que é o anexo 3, tá, desse PNI, e aí é um modelo de formulário, e vocês vão se inspirar justamente porque para tentar responder né, os questionamentos baseado nesse modelo que é o anexo 3. Então, no anexo 3, você vai ter a possibilidade de selecionar dentro dessas atividades qual é que você quer e você está sinalizando para o comitê realizar o projeto, tá? E as ações, você além de ter aqui as atividades, você tem quais são as ações que estão dentro dessas atividades, tá? Quais são as ações que são passíveis de financiamento, que é dentro do desenvolvimento dos planos municipais de saneamento básico, você tem a elaboração dos planos municipais, que é os parceiros elegíveis, são as prefeituras ou consórcios, né? Implantação do sistema de abastecimento de água. Nós temos, são muitas, na maioria dos casos, você tem a elaboração e a execução, né? Porque você tem a elaboração do projeto e você tem a execução desse projeto. Então, são 2 ações, mas elas estão interligadas, porque primeiro eu faço, né, elaboro o projeto e depois eu executo esses projetos, tá? E dentro desse eixo 2, nós temos ainda a implantação de sistemas de esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, quais são as ações que são financiadas? São a elaboração e a execução desses sistemas, tá? Dentro do sistema de esgotamento sanitário, essa gestão de resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana também, são as ações que são passíveis de financiamento. E quais são os parceiros elegíveis dentro desse eixo 2 aqui? Prefeituras municipais, consórcios, companhias públicas, autarquias, operadores descentralizados. Então, esses são os atores que são passíveis de apresentar, né, propostas dentro desse eixo. O eixo 3, quantidade de água e usos múltiplos. Nós temos 3 atividades, que é incremento da oferta de água. O que é que eu tenho dentro dessa ação aqui, dessa atividade, né? Que é incremento da oferta de água. Eu tenho as ações que são passíveis de financiamento. Elaboração de projetos para reservação de água, elaboração de projetos para o reuso de água, e a implementação dessas ações, assim, porque a gente acha que é repetido, mas na verdade, porque, como eu falei, né, uma elaboração, outra é a implementação de fato desse projeto que foi elaborado, tá? Atividade 2, dentro desse eixo 3, é melhoria na eficiência de uso da água, tá? E quais são as ações que são passíveis? A elaboração dos projetos para a redução do consumo de água e a sua execução. E a terceira atividade dentro do eixo 3 é a promoção e usos múltiplos de águas e redução de conflitos pela água, né? Então, é o desenvolvimento de estudos para a alocação do uso da água em regiões que tenham conflitos, tá? E aí, quais são os parceiros que são elegíveis dentro desse eixo 3 aqui? Organismo público, com alguma atuação na área de recursos, ele tem que ter essa atuação direta, né? A organização não governamental e entidades privadas sem fins lucrativos, né, que tem alguma atuação dentro de recursos hídricos, ok? E continuando aqui para o eixo 4, nós temos, e aí esse eixo 4 aqui, ele tem uma peculiaridade,
Por quê? Porque ele é exclusivo para os municípios, e aí vocês têm que consultar lá no anexo 2 do PMI, quais municípios estão inseridos nessa área do semiárido, né? Que é o eixo 4, sustentabilidade hídrica no semiárido, tá? E aí nós temos três atividades também, tá? E aí você pode enquadrar, escolhendo esse eixo, quais são as atividades que é a maior parte do projeto que você apresenta, porque a gente vai, lá no formulário, a gente vai destrinchar um pouco mais, mas eu posso ter ações que caminham, né, que passeiam aí por diversas atividades, né, e eu tenho que escolher, dentro do mesmo eixo, eu tenho que escolher, né, qual é a predominante, né, qual é a ação que eu vejo que ela se enquadra mais dentro dessa atividade, porque aí, se eu tiver atividades bem distintas, aí eu vou explicar mais à frente, eu tenho que fazer uma nova inscrição, porque é uma demanda diferente, tá? Então, dentro do eixo 4, nós temos as atividades coleta e manejo da água da chuva, nós temos aqui a segunda atividade, que é a matriz energética menos dependente de madeira, e o planejamento para mudanças climáticas. Dentro dessas atividades, eu tenho essas ações aqui elencadas, tá? São várias. Aí vocês podem dar também uma lida para não ficar muito cansativo, né? Mas aqui quais são os parceiros? São os mesmos, né, que eu citei anteriormente para o eixo 3, tá? Organismo público, organizações não governamental, entidades privadas sem fins lucrativos, tá? Isso aqui você vê que até se repete para o próximo eixo, que é o eixo 5, que é biodiversidade e requalificação ambiental. E dentro de requalificação ambiental, dentro desse eixo 5 aqui, nós temos essas duas atividades aqui, que é a proteção de áreas naturais com importância para a bacia, tá? E aí nós temos as ações, são passíveis de financiamento, né? Elaboração de projetos de proteção em áreas de relevante interesse ambiental, implementação de programas de produção de água em áreas prioritárias e execução desses projetos. Recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes, é uma outra atividade dentro desse eixo 5, que é a elaboração de projetos de conservação e recuperação hidroambiental, que é muito, a gente até apelida, né, os projetos hidroambientais, né? Então, eles estão dentro desse eixo aqui, dentro dessa atividade, tá? A elaboração e, por, conse por consequência, a sua execução, tá? E aí, o que eu falei anteriormente, os parceiros elegíveis são os mesmos do eixo anterior, e para finalizar o eixo 6, né, que é o uso da terra e segurança de barragens, isso aqui, a atividade é apoio aos municípios para a gestão sustentável de solos e do meio ambiente, tá? E aí são as prefeituras que são elegíveis, são parceiros elegíveis para essa demanda, ok? Concorrência e número de vagas. Concorrência se dará, como eu falei, eu tenho 6 eixos, né? Dentro desses eixos, alguns têm mais de uma atividade, tá? E aí eu vou escolher, dentre essas 3 atividades, qual é a que eu vou sinalizar que eu tenho intenção, ou eu já tenho um projeto, ou tenho um semi-projeto, ou tenho só a ideia do projeto, eu tenho que sinalizar dentro dessas 3 atividades, tá? Na fase de inscrição, cada proponente deverá selecionar uma atividade para a qual pretende se inscrever, que inclusive até expliquei, né, se eu tiver mais de uma atividade, eu tenho que fazer mais de uma inscrição, tá? Porque a justificativa é diferente, né? Então, é importante que a gente se atente a isso. E não será estabelecido um limite máximo de vagas, porque que eu falei anteriormente que a gente está fazendo um banco de projetos, tá? Então, assim, porque era muito comum que nos outros PMIs fossem estabelecidos que de imediato seriam financiados X projetos, né? 1, 2, 3 projetos, tá? Então, nesse caso não, porque ele vai ficar como um banco de projetos à medida que os recursos forem chegando, a gente vai obedecendo a ordem de classificação, né? A gente vai contemplando aqueles projetos que foram habilitados, tá? A execução das propostas dependerá da viabilidade financeira, né, que é no nosso orçamento aqui. E uma observação aqui que no momento da execução, ou seja, isso não é na classificação, tá? Por exemplo, eu tenho que
dentro daquela, que a divisão também, além de atividade, isso vai ser falado mais adiante, eu vou fazer a divisão também por região fisiográfica, tá? E aí o que acontece? Digamos que tem uma comunidade tradicional que ficou em quinto lugar. Então, se eu falo que é um terço no momento da implantação, né, da execução, ou seja, quando eu tiver realmente é, 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 executando esse projeto, eu tenho que obedecer essa regra de um terço, ou seja, a cada dois projetos, eu tenho que chamar pelo menos um projeto de comunidade de povos e comunidade tradicional, tá? Então, digamos que numa determinada atividade, numa região fisiográfica, a comunidade, eu faço parte da comunidade tradicional que ficou em quinto lugar, tá? E as outras, né, do primeiro ao quarto lugar, não era comunidade nem povos tradicionais, e eu vou ser chamado, eu mesmo em quinto lugar, quando forem chamados duas, os dois primeiros, né? No caso, o primeiro e o segundo colocado, porque aí eu atendo essa regra aí de um terço, tá? Acho que qualquer dúvida a gente comenta mais ao final. Então, a apresentação das propostas. O período de recebimento começou dia 9 do 10 ao dia 6 do 12. E aí, vou dar um spoiler, mas com autorização aqui dos meus superiores, né? Que esse prazo de inscrição será prorrogado, tá? Isso aí a gente vai só definir a data, mas muito provavelmente é, por mais uns meses aí, porque a gente está em mudança de gestão municipal, né? Houve as eleições municipais, e aí existe essa necessidade, porque agora os que não foram reeleitos, né? É uma nova gestão que vai assumir, e aí a gente vai prorrogar esse período de recebimento das inscrições. Então, é mais tempo aí para vocês poderem se inscrever, né? E reunir materiais que aí a gente vai ver lá quais são os critérios de seleção que vocês vão ter que mesmo que a informação não tenha no formulário de inscrição, vocês têm que se atentar aos itens, que são 10 itens, critérios, os 10 critérios que a gente vai usar para selecionar as propostas, tá? Então é importante que mesmo que a informação não tenha lá no formulário, mas eu sabendo quais são os critérios que vão ser avaliados, eu tente, é claro que tem critérios que não depende de mim, né? Mas tem alguns, por exemplo, mobilização. Aí eu tenho que fazer e provar de alguma forma que é, existe ou existe mobilização, né? Existe cobrança ou existe cobrança em relação ao poder público, né? Às autoridades para que atendam aqueles meus anseios ali, né? Então, as propostas deverão ser submetidas através do preenchimento do formulário de inscrição, conforme o anexo 3, né? E enviado exclusivamente por e-mail. Esse e-mail aqui, pmicbhsf@agenciapestivil.org.br. E aí, eu já falei, mas não custa nada a gente reforçar. Caso tenha mais de uma proposta, deverá ser enviado um e-mail para cada proposta, tá? Os critérios de hierarquização das propostas. Tem duas etapas. A primeira etapa é de habilitação, então ela é eliminatória, né? Por quê? Porque o demandante, o proponente que tiver a nota inferior a 6, ele será inabilitado, tá? E aí, se ficou 6 de 6, né, 6 ou mais, então ele vai para uma segunda etapa, que é justamente a gente fazer aquela classificação, né? De acordo com aqueles critérios que eu vou mostrar a seguir, dentro da pontuação atendida, e também tem o critério de desempate que a gente vai mencionar mais adiante, tá? Então, dentro da habilitação, a gente vai ver, né, observar a questão do preenchimento das informações, se todas as informações foram preenchidas, e aí no formulário eu vou explicar um pouco mais da questão do preenchimento, do correto preenchimento, né, dentro da tempestividade, né, dentro do período de inscrição, né, que não pode ser ultrapassado. E aí o crivo é baseado no quadro 4, que são aqueles 10 critérios que eu vou mostrar para vocês aí.
tá? E aí essa etapa é feita aqui pela entidade delegatária, no caso a Peixe Vivo. Cada critério tem um ponto, né? E o critério de desempate é o município que tivesse o menor IDH, tá? E as organizações, como eu falei, é feita por região fisiográfica e por atividade dentro de cada eixo. E aqui está o quadro 4, que é justamente o critério de avaliação que eu vou utilizar. E aí é muito importante que vocês consultem esse quadro para que o seu preenchimento ele tente atender esses critérios que estão aqui. Alguns, é claro, que não dependem de vocês, que eu vou citar aqui, são três categorias, né? E elas se subdividem. Então, a primeira é sócio-participativa, que são 4 critérios, que é o argumento informado para a proposta apresentada, né? Indica que a mesma é urgente do ponto de vista de recursos hídricos. Se sim, se atender, se essas informações forem suficientes, sim, um ponto. Se não, a gente marca não aqui e não pontua. Então a gente, assim, quis deixar claro essa questão do critério avaliativo para que a coisa fique transparente, né, para todos que vão participar, né. Então, o segundo critério seria os argumentos informados, ou seja, lá no formulário, aquelas informações que vocês vão colocar, elas indicam que a mesma é relevante do ponto de vista de recursos hídricos. Então, uma que eu falei anteriormente, é a urgência, a outra é a relevância. Ele é relevante, mas ele é urgente, tá? Então, vocês têm que atender, de alguma forma, tentar responder, né, esses critérios. O terceiro, dentro do sócio participativo, é se o estatuto ou o contrato social do proponente indica que o mesmo atua em atividades relacionadas à gestão de recursos hídricos. Já foi comentado, né, anteriormente. E o quarto e último, dentro dessa categoria sócio-participativa, o proponente apresentou algum documento que comprove que houve mobilização prévia da comunidade em relação para a realização da proposta. São exemplos, atas de reunião, notícia de jornal, de repente, eu fiz um dia de campo, um dia D, o dia da árvore, alguma coisa assim, tipo, eu fui lá para frente da prefeitura cobrar da autoridade que a recuperação de uma área degradada, por exemplo, né? Então, assim, são ações diversas, formas que eu posso comprovar que houve essa mobilização, tá, da comunidade para essa demanda, ok? Aí nós temos a segunda categoria, que é o locacional, que são 3, né? O local de realização da proposta está inserido em área propensa à desertificação segundo o Ministério do Meio Ambiente. Então, isso é algo que não depende de vocês, e a gente vai consultar no nosso banco de dados se está inserida, se não está. O outro, se a realização da área, se ela está inserida em área crítica em relação à disponibilidade hídrica, né? Isso aí são áreas que foram diagnosticadas lá na realização do plano de recursos hídricos, que também não depende de você. Aí a área, quando vocês indicarem, né, a localidade, a gente vai consultar o banco de dados e ver se está, pontua, se não está, não pontua. E se o local de realização da proposta está inserido em área crítica em relação à qualidade da água atual, segundo o plano de recursos hídricos do São Francisco, tá? Então, vocês viram que o, que o primeiro, que é o sócio participativo, então depende muito de vocês, está na mão de vocês, né, de administrar essas informações. E o locacional não, é a localidade onde vai estar sendo proposta nas intervenções, independe, né, vai depender desse levantamento prévio que já existiu, né, no plano de recursos hídricos e através do Ministério do Meio Ambiente, ok? E a última categoria, que é o econômico, são 3, que é o PIB, né, do município. Como é que vai ser feito isso? A gente vai pegar a média do PIB dos 505 municípios situados na bacia, e aí os municípios que estiverem abaixo desse PIB médio, que vai ser o mesmo raciocínio para o IDH, tá? Tanto o PIB e IDH. Os que estiverem abaixo tanto do PIB quanto do IDH médio, eles vão pontuar. Os que estão acima não vão pontuar.
tá? E o último critério, que é também critério, dentro desse critério econômico, se o proponente declarou que pretende aportar recurso financeiro para a realização da proposta, enquanto indicada pela entidade delegatária. Isso é a contrapartida que a gente vai discutir no formulário, ok? E aí, fez toda essa variação dentro daqueles critérios, aí vem para fazer a classificação. Isso aí a gente vai contar com o apoio das comissões que vão ser indicadas por cada CCR. Isso quando o projeto tiver situado em uma região fisiográfica, porque eu posso apresentar um projeto que ele esteja em toda a bacia ou envolva mais de uma região fisiográfica. Quando isso acontecer, a avaliação se dará pela DIREC, tá? Que é a diretoria colegiada. Quando não, se for só em uma região fisiográfica, as CCRs, né, elas vão indicar 3 membros, né, que vão compor essa comissão, e eles vão nos dar esse suporte, né, dar esse suporte para a entidade delegatária para dar essa anuência nessa classificação e, após a análise, né, das comissões, eles vão poder indicar um dos projetos que é claro, dentro da questão de prioridade, né, e importância para aquela região, eles vão, né, dar essa justificativa, eles vão dizer, olha, essa proposta, e o detalhe é que a proposta tem que estar habilitada, né, ou seja, tem que ter feito no mínimo 6 pontos. Ele pode indicar uma proposta prioritária para receber esse investimento. Então, essa comissão, composta por esses 3 indicados pela CCR, eles vão poder ter essa prerrogativa, claro, justificando também o porquê, né, da importância, né, para a região desse projeto. Ele pode indicar essa proposta que vai ser prioritária para receber o investimento, tá? E aí, vamos lá. Aqui está o anexo 3, que é o formulário, e aí são informações que são importantes porque a gente vai se basear para fazer a classificação justamente nessas informações e nos documentos comprobatórios, tá? Que vocês, é, 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 que vocês irão enviar. Então, é importante por isso que a gente colocou lá que essas informações têm que estar completa, porque imagina, né, o tanto de propostas que vão chegar aqui e tal, para a gente analisar uma por uma, e de repente você colocou alguma informação errada. Então, é importante que essas informações que sejam preenchidas corretamente. A gente teve no último PMI de 2023, nós tivemos muita dificuldade e a gente, assim, até pede esse apoio, principalmente do poder público, faz esse clamor, esse apelo, que dê suporte às associações, organizações menores que não têm é, muita habilidade, principalmente com essa questão de formulários, de preencher formulários, de e-mail, de acessar e-mail. Tá? Então, é importante que a prefeitura ela esteja realmente presente nessas associações, nessas organizações menores, porque realmente a gente viu o nível de dificuldade, e o formulário do PMI, quem participou sabe do que eu estou falando, que o formulário é bem mais simples de ser preenchido, e mesmo assim houve muita, muita, muita dúvida, né? É, 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 em pegar essas informações, por exemplo, enviar as coordenadas geográficas para a gente saber realmente qual é o ponto, né? Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que dar essa ajuda aí. Então, quais são as informações? O nome do proponente, a razão social, o CNPJ, endereço, e-mail, telefone, e aí eu vou preencher a tipologia da demanda dentro dos eixos aqui, dos 6 eixos que eu falei para vocês, que nós temos aqui 13 atividades. Eu vou colocar, por exemplo, se o meu município ele está inserido nessa região do semiárido, tá? Onde eu posso ver isso? Lá no anexo 2, que tem a relação dos municípios que fazem parte do semiárido. Ah, então, porque essa eu só posso me inscrever nesse eixo, que é no eixo 4, se o meu município estiver inserido na região do semiárido, ou seja, se ele estiver constando lá no anexo 2, tá? Então, se ele faz parte do semiárido, eu vou escolher, dentre essas 3 atividades, tá? Qual é o projeto qual é a atividade que a minha demanda
se enquadra, tá? Se é coleta de manejo de água da chuva, se é nova matriz energética menos dependente de madeira, se é planejamento para mudanças climáticas. Então, eu vou escolher um desses aqui. Se eu tiver ações distintas, por exemplo, eu tenho eu quero um dentro de requalificação ambiental também, né? Então é necessário que eu faça uma nova inscrição, né? Obviamente a- as informações dos responsáveis e outras podem ser igual, mas o título do projeto vai ser diferente, né? As justificativas podem ser diferentes, tá? E quando eu tiver ações que elas, como eu falei, que elas passeiam, né, caminham em mais de um eixo, em mais de uma atividade, eu posso escolher uma que seja predominante também, tá? Qual é a- o, dentro da minha proposta, da minha demanda ali, né? O que é que quais são as ações, né? Quais são as intervenções mais predominantes? Tá dentro de requalificação ambiental, por exemplo. Então, eu escolho aqui dentro de biodiversidade e requalificação ambiental, que é o eixo 4, dentro das duas opções, né? Porque eu tenho duas dentro desse eixo, que é proteção de áreas naturais com importância para a bacia, ou recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes, tá? E aí, as observações aqui. A primeira observação, que é para atividade, que é para marcar uma opção, né? Ou a não marcação, ou marcação em mais de uma atividade, acarretará na inabilitação, né, da proposta. E caso necessário, né, eu já falei, mas é importante, eu faço mais de uma inscrição, tá? E aí também a segunda observação aqui, que eu já falei, né, mas aqui para o semiárido, que esse eixo 4 é exclusivo para municípios e localidades inseridas na região do semiárido, como consta lá no anexo 2 do, do PMI. E aqui eu vou colocar o título da demanda, um título, né, um nome qualquer que vocês queiram aí, é só para vocês preencherem mesmo aí. E aqui o objetivo geral, né, da demanda, os objetivos específicos, descrição dos problemas e justificativas, vocês vão preencher aqui, área de abrangência da demanda e população beneficiada, vocês podem, por exemplo, que eu falei, né, se eu tiver uma ação que ela se enquadre, né, ela será executada em mais de uma região fisiográfica, porque, na verdade, e vocês sabem, né, que essa divisão fisiográfica aqui do São Francisco é porque é uma bacia grande, né, mais de 2.700 quilômetros aí de extensão, e aí houve a necessidade de fazer essa divisão, mas é uma divisão meramente administrativa, tá? Então, a gente sabe que as ações, quando acontece na bacia como um todo, tá? Mas o que acontece? Se é uma ação muito localizada, eu vou dizer, se o meu município está enquadrado, né, no médio, no submédio, que aí vocês verificam isso também no anexo 1, tá, do PMI, e, e aí o que acontece? O que eu falei, né? Se aplicar, você pode marcar mais de uma. As ações, elas estão ali na divisa ali inclusive tem municípios que essa divisão, né, administrativa, ela divide o município também, né? Então eu posso colocar, por exemplo, um submédio e médio. Então as ações vão ser executadas no submédio e médio. Porque quando eu faço essa marcação, como eu expliquei para vocês anteriormente, então essa avaliação já não vai ser mais feita pelas comissões, né, indicadas pela CCR, mas vai ser avaliado pela DIREC, que é a diretoria colegiada do comitê, tá? Que compõe, né, o presidente, vice-presidente, secretário e os coordenadores de cada região fisiográfica, ok? E a população diretamente beneficiada. Aí, se aquilo é algo local, que 100 pessoas vão ser beneficiadas, se é o município como um todo, né? Isso é uma previsão só, tá? Não precisa ser necessariamente uma quantidade aí exata. E a situação da demanda, que eu também já comentei anteriormente, né? Se é um projeto elaborado, se é um projeto semi-elaborado, ou se é só uma ideia de projeto, tá? Existe autorização de proprietários na região, ou seja, essa
esse projeto, essa demanda, né, ela abrange várias propriedades, esses proprietários eles estão aderentes a essa ideia, né? Houve essa mobilização, houve essa consulta, eles estão realmente receptivos, né, a esse projeto, porque às vezes eu quero muito a demanda, mas o meu vizinho não quer, né? Então é bom eu ter esse termômetro de como a coisa tá, né? Para realmente tentar me mobilizar mais, tá? É, outra coisa, licenciamento ambiental. Será que aquela intervenção que eu vou fazer é necessário realizar um licenciamento ambiental? Eu preciso de autorização? Porque a gente precisa prever isso tudo até para a gente saber estimar o tempo dessa obra, ou antes mesmo de eu contratar a executora, eu tenho que dar entrada na questão de autorizações, de licenças. Você sabe que dependendo do tipo de autorização, licença, demora mais ou menos. Então, preciso me antecipar a esses problemas que podem surgir, né? Para não deixar que aí, no projeto em execução e a gente trava, fica esperando uma licença sair 6 meses. Então, isso é um prejuízo, né, para todos. E se existe projetos associados, né, se houver, vocês colocam, se não, vocês colocam que não existe, que não, porque às vezes existem projetos que eles podem, que, por exemplo, imagina que eu tenho um projeto lá que eu apresentei lá para o meu município e que até por limitação financeira, né, eu consegui executar uma etapa, né, mas esse projeto ele se conecta com outras etapas. Então, posso citar aqui, se não, não existe projetos associados. E aqui o valor da contrapartida, que é importante vocês sinalizarem se né, colocarem sim ou não. Vocês não precisam necessariamente, esse não é o momento, porque a gente ainda está fazendo essa seleção, então não há necessidade de vocês se preocuparem agora com questão de valores, é só dizer se existe a intenção de dar alguma contrapartida, e essa contrapartida é financeira, tá? Nessa contrapartida trabalhando, alguma coisa desse tipo, realmente, porque é o que eu falei lá no início, e até uma recomendação que a gente vem tendo, é que para estimular a questão de parcerias, porque esse recurso, esse que é um recurso público, ele precisa ser aplicado, ser otimizado essa utilização desse recurso. E a gente enxerga que a formação de parcerias é uma forma de otimizar, porque se eu formo parcerias, eu consigo é, 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 direcionar aquele dinheiro que eu deveria ter usado ali em outros projetos. E também até a questão da gente ter essa sensação mesmo da participação dos atores locais, né? Daquele senso que a gente fala que é o senso de propriedade realmente, né? Que eu estou, de alguma forma, eu não só apresentei, mas eu estou também, de alguma forma, financiando, eu fui parte da execução daquele projeto. E outra coisa, que eu não sei se eu falei anteriormente, mas às vezes você fala, mas pô, a associação não tem nada, mas aí é até para instigar a busca por parcerias, tá? Prefeitura ou empresas privadas, né, que tem alguma atuação na região. Então, eu, enquanto associação, enquanto organização, talvez não tenha, né, como dar contrapartida nenhuma, mas eu posso formar parcerias, tá? Porque eu falo que tudo no meio ambiente é integrado, né? Às vezes uma ação que eu faço na minha propriedade vai beneficiar mais a propriedade a jusante do que a minha propriedade, né? Então, o que a gente precisa é envolver todos os atores para que realmente essas ações tenham efetividade de fato. É necessário essa mobilização. Por isso que a gente fala tanto na questão de mobilização e parcerias. Então, quando eu falo da questão aqui de contrapartida, a gente está falando justamente dessa parceria também, de eu tentar, de alguma forma, tentar ver recurso, alguma coisa, para que eu possa otimizar a execução desse projeto que é financiado pelo comitê, tá? E aí eu vou sinalizar aqui se sim, tá? Se não, a gente tem intenção. Depois que for classificado, depois que
que for selecionado, a gente vai discutir como será esse repasse, qual é o percentual, qual é o valor né? Então, é tempo de vocês também ir se mobilizando, é, é, né, localmente, para ver quais são as parcerias potenciais, né? Quais são as empresas que eu posso lá bater a porta e dizer, olha, tem um projeto bacana, porque imagina o que eu falei, né? Uma ação que eu faço na minha comunidade, a comunidade ela se beneficia, mas as outras comunidades também se beneficiam, né? Porque, como eu falei, o meio ambiente está interligado. Então, é até uma forma da gente realmente fazer essa mobilização local, tá? E aí, se for um projeto, né, concluído, que eu tenha, inclusive, até planilha orçamentária, porque para ser concluído, né, eu tenho que ter tudo isso aí, eu posso, sim, colocar qual é o valor, né, total, qual é o valor solicitado, o valor da contrapartida, e se já foi aplicado algum valor, tá? Nesse momento, vocês não precisam se preocupar, a menos que tenha um projeto já pronto, né? É, é, mas com exceção desses que tem um projeto já pronto, vocês só vão sinalizar que sim, que tem intenção de colocar dessa partida, essa contrapartida financeira e não se preocupar com o valor, depois a gente vê, né, como é que vai ser feito esse desembolso e qual será o percentual. E o prazo estimado para a execução da demanda também volta a dizer quando eu tenho um projeto, né, ou até um sendo projeto, às vezes eu tenho ideia que isso vai durar um ano, 2 anos, né, 18 meses, e aí, se tiver bem, se não, não precisa. E aí colocar, né, local, data e assinatura, tá? E aí, as informações adicionais, elas deverão ser enviadas junto com o formulário, que é esse formulário que eu preenchi aqui, para esse e-mail aqui, que é o pmicbhsf@agenciapestivil.org.br, ok? E aí o cronograma, como eu tinha dado spoiler para vocês lá no final, é muito provável que isso seja dilatado, né, porque a gente vai adiar, então, consequentemente, todas as etapas vão ser dilatadas também, vão ser prorrogadas, justamente por conta dessa mudança toda, né, que vão ocorrer em algumas prefeituras. É, então, e dá tempo também de vocês se prepararem um pouco mais, né? Ok? Pessoal, eu não tava acompanhando, mas tem isso. Pessoal, eu não vi, eu vi quando eu tava apresentando que teve uma mãozinha, mas depois baixou, né? Eu não tenho, aí, Robélia. Bom dia. Bom dia. Eu abaixei e eu escrevi no chat a pergunta, Ah, tá, eu estava ok? procurando aqui. Mas no aquele item 1, no primeiro eixo, diz lá a questão da mobilização social, está ligado só ao eixo 1. Mas no eixo 2, por exemplo, esgotamento sanitário, tem que ter a mobilização também, tá certo? Então, ele vai descrever na atividade ou ele não pode descrever, e aí, assim, só o eixo 1 que vai fazer a parte de mobilização. Se ele for fazer o projeto de esgotamento sanitário, como está no eixo 2, tem que fazer duas propostas ou inclui a mobilização, entendeu? Robélia, ótima pergunta. É porque a gente está aqui dentro, a gente está acostumado né, e o que acontece? Às vezes realmente passa algumas coisas desapercebido, mas na verdade é o seguinte, aquela mobilização é mobilização nível comitê, tá? A mobilização social, para você ter ideia da importância que tem a mobilização social, é que todos os projetos que são financiados pelo comitê, eles têm que contemplar a mobilização social, tá? Por quê? O que acontecia? Aqueles projetos, aqueles primeiros projetos que saíram lá atrás, tal, é, aí, olha só que contraditório, né? Aí você ia lá, vamos pegar uma intervenção simples, cercamento de um APP. A gente ia lá, cercava a APP, ou até reflorestava, o que é pior, fazia o plantio, dávamos as costas, o pessoal
cortavam a cerca e colocavam os animais lá. Os animais, as mudas das espécies que eram plantadas lá serviam de alimento para os animais. Então, é incoerente você oferecer uma estrutura, você realizar intervenções e você não preparar. Então, não é só a questão de mobilização, porque só para vocês entenderem como é que funcionam, né? Quem já acompanhou o projeto sabe que a gente, além das intervenções, a gente paga, é um item à parte, mobilização social. À medida que as intervenções elas estão sendo executadas, a mobilização social ela caminha em paralelo. Por quê? Eu vou lá fazer uma intervenção na propriedade, mas está lá o mobilizador social, é um dos profissionais que a gente exige desde a contratação, ter mobilizador social, porque eu tenho um cara técnico, mas eu tenho um cara que entende de mobilização, de sensibilizar e mostrar a importância daquela intervenção. Não é simplesmente eu deixar lá fazer das costas a coisa não acontece. E a preocupação do comitê é justamente pela continuidade. Então, não se preocupe em falar nesse momento de mobilização social. Qualquer projeto que vocês apresentarem vai ter mobilização social, tá? Excelente pergunta aí. É porque seria bom se colocasse isso, porque isso também impacta no custo, né? Do deslocamento, do mobilizador, da reunião. Então, não é o projeto só pelo projeto. Por exemplo, vamos fazer um projeto de esgotamento sanitário numa comunidade. Então, se não está escrito lá que poderia inserir a mobilização social, que isso daí não ficou claro naquele quadro grande, certo? Porque mobilização social ficou só na ação. Mas obrigado da explicação. Não, mas ótimo, ótimo. Mas deu para entender, né? Qualquer ideia de projeto que vocês propuserem aí, qualquer projeto, quando a gente for elaborar mobilização social no item à parte, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí? Ah, tá. O Elias. Elias? Bom dia a todos. Está dando para ouvir direitinho, não? Tá sim, Elias. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tenho só algumas dúvidas. E só complementando o tema que a companheira colocou aí, Roberto, eu entendi que aquele eixo 1 é porque também tem projetos que contemplam exclusivamente mobilização social, né? Você pode ter uma ação específica lá do comitê que você queira fazer a mobilização vinculada à educação ambiental, então isso também é um eixo de projeto. Aí foi muito boa a sua colocação de que todos os projetos contemplam, em escala menor, mas que contemplam mobilização e tem um eixo específico na proposta de mobilização também. Bem, minha pergunta é o seguinte, no edital que foi especificamente para esgotamento sanitário, na edição passada, teve alguns municípios que foram contemplados, habilitados, e na etapa de projeto, teve algumas solicitações que inabilitaram, digamos assim, para os seguintes, as ações posteriores. Naquele momento, o contrato era de caixa, não sei se esse também vai ser, enfim, seria na modalidade de contrato de repasse. Nós tivemos alguns municípios aqui do Pajeú, na região do Sul Médio, que ficaram muito insatisfeitos com a metodologia, porque como eles também, as prefeituras atuam com a Caixa tem o que eles chamam de cláusula suspensiva. Eles imaginavam que alguma perspectiva de ajuste de projeto, se fosse feito o contrato, como serão 14 propostas, que dentro desse custo das 14 propostas, os projetos fossem sido adequados pelo corpo técnico das prefeituras e, consequentemente, ajustados até chegar o prazo dele ser contemplado dentro daquela linha de 14 propostas contempladas, e isso acabou não acontecendo. E aí a gente está tentando mobilizar esses mesmos municípios que estão com esses projetos prontos, alguns inclusive, já fizeram ajustes, e teve prefeituras, inclusive, que chegou até investimento próprio de fazer o seu também plano de saneamento. Enfim, a pergunta é se a gente pode incentivar esses mesmos municípios a reapresentar essas propostas, ou, nesse caso específico, pelo volume não contempla. E a segunda pergunta é o seguinte, se no contexto da licença ambiental, você falou que é no segundo momento, mas aqueles municípios que já identificaram que aquele próprio projeto contempla, se devido a esse prazo, seria interessante já iniciar o processo de licença prévia para, no segundo momento, pós-habilitação, já ter pelo menos essa licença prévia pré-solicitada. Essa é a primeira pergunta, assim, primeira dúvida.
Ótimo, ótimo. É, na verdade, essa modalidade não, vai ser diferente, né? Aquela foi a contratação via caixa. Essa Toda a contratação vai ser via licitação, a agência, né, a entidade delegatária, no caso a agência Peixe Vivo, que vai fazer essas contratações. Então, assim, a modalidade é bem diferente da Caixa. A Caixa a gente sabe que ela tem regras próprias, né, para repasse, para pagamento, e o que aconteceu naquele momento lá na Caixa é que a Peixe Vivo repassava esse recurso para a Caixa, e a Caixa que fazia esse controle, esse pagamento. E o que acontece? Nesse momento agora, como a gente está falando aí já entrando para a sua segunda pergunta, como a gente está fazendo esse banco de projetos, e aí esses, essa seleção, eles envolvem todos os eixos, então, as prefeituras que apresentaram, elas podem apresentar, porque nós temos, né, o eixo específico que contempla a questão de saneamento, e é importante que eles tenham, porque até projetos prontos tem, né? Porque o que acontece? Você falou a questão do licenciamento. Como o primeiro momento, é elaboração do termo de referência, e existe, imagina, eu vou ter aquele tempo para contratar a empresa que vai elaborar o termo de referência, né, da demanda lá que foi aprovada, então posso até me antecipar, né, para a entrada de uma licença, alguma coisa desse tipo, mas quando a gente sinalizar que vai começar a contratação, por quê? Eu vou elaborar o termo de referência, depois que for elaborado o termo de referência, eu vou realizar mais uma licitação para contratação da empresa que vai executar, entendeu? Então, nesse primeiro momento, seria interessante realmente, quando começou a elaborar, é claro que depende, se for uma licença municipal, que é uma coisa até mais rápida, inclusive a gente teve exemplos esse ano agora, né, de uma licença sair dentro dos 30 dias, então é algo que você dá até para fazer, por exemplo, algo paralelo antes de começar a intervenção, como, por exemplo, mobilização social, né, que é o seminário inicial, o cadastro ou o recadastro, né, da família, a confirmação dos cadastros da família. Então, às vezes, quando é uma licença mais simples, ela dentro desses 30 dias sai tranquilo e não acarreta nenhum prejuízo para o andamento da, do projeto, tá? Projeto. E aí é interessante sim que também que essas empresas elas se inscrevam, porque contempla sim a questão do saneamento e o bom que ele já tem. E outra coisa, né, Elias, que esse essa contratação, esse investimento do comitê, eu achei bacana porque chacoalhou, né, as prefeituras, porque um dos pré-requisitos é que eles, e aí sim é diferente desse nosso, que aqui pode ser só a ideia do projeto, mas essa seleção, as prefeituras elas tinham que estar com o projeto pronto. E muitas prefeituras perderam nessa oportunidade porque não tinha um projeto, não podia nem se inscrever porque não tinha um projeto. E aí houve essa mobilização, né, das empresas, das prefeituras correrem para ter esse projeto, porque realmente, né, perdeu-se essa oportunidade, né, de pegar um investimento que nesse caso foi bem significativo, né? Mas valeu, Elias, aí pela pergunta, não sei se eu esclareci, tá? Paulo, tem uma dúvida da Maila no chat. Eu tô lendo aqui do valor para cada eixo não tem. Ó, aqui no chat vocês também podem até acompanhar. É Marília, né? Maíla. Maíla. Esse meu óculos eu tô pensando. Maíla. É Eu tô Maíla. pensando. Maíla, Isso. Maíla. Eu fui no oftalmologista, mas eu não troquei não ainda o óculos dela. Daqui é só para longe, tá? Ô, Então, ô, Paulo Sérgio, se alguém só uma puder dúvida repetir. rápida. Ô, Elias. Só uma dúvida rápida aí, aproveitando aí que está aberto. Essa pontuação que está no edital, foi respeitado o último recorte que está lá no plano, né? Essa questão da pontuação por região. Então, é o recorte que está lá, tipo, alguns municípios que estavam contemplados entre baixo e submédio. Foi considerado esse último recorte que está na relação, né?
em relação a esse dado. Isso. No anexo 1. Tá certo, ok. Então, eu tinha até falado, respondendo aí ao questionamento do chat, que não existe nenhum valor ainda pré-definido, como eu falei, né? Como não existe a quantidade de projetos que vão ser selecionados, a gente não disponibilizou também a questão do valor, porque aí vai ser, à medida que os recursos eles forem surgindo, a gente vai contemplando as propostas, tá? Então, o único critério, porque, por exemplo, o pessoal até estavam perguntando, qual é a linha de corte, né? Até quantos? A gente não sabe, porque isso vai depender dos recursos que o comitê arrecada, né? Pela cobrança dos recursos hídricos, para que esses projetos sejam financiados. Então, não existe valor nenhum, nem valor mínimo, nem valor máximo, como aconteceu esse do saneamento, né, que teve webinário, acho dia 17, não lembro, e lá tinha o valor máximo e o valor mínimo, aqui não tem, né, a gente, é claro que a gente vai ser limitado à questão orçamentária, às vezes isso acontece sempre. Quem já trabalhou quem já foi contemplado com algum projeto, a gente sabe que às vezes existem algumas adequações, por exemplo, de eu não conseguir, por isso que a gente até colocou lá no formulário se tem alguns projetos que estão relacionados, porque às vezes eu não consigo fazer todas as etapas que estavam previstas inicialmente naquele projeto, porque a gente tem a questão quem sabe como funciona um pouco aqui a questão da cobrança, existe inadimplência, né? Existe até um percentual que a gente coloca quando a gente vai fazer essa previsão orçamentária, mas é algo que não está no nosso controle, né? Digamos, vai que um ano eu tenho uma inadimplência de 50%, né? Significa que é um recurso muito grande que deixa de entrar para o comitê, investir nessas ações. Então, por isso que, nesse momento, a gente não vai falar a questão de financiamento, porque realmente, de valor, né? Porque realmente é algo que a gente vai ser à medida que os recursos forem chegando, a gente vai classificando, chamando os municípios que foram habilitados. Bom dia a todos. Eu só vou auxiliar o Paulo, então, com as dúvidas que foram escritas aqui no chat. Eu vou ler do Maurício Souza a pergunta: a construção de uma barragem subterrânea no eixo 4 se encaixa? Quem foi? O Maurício? Maurício. Então, se encaixa sim. É dentro de sustentabilidade hídrica, né? Que é a melhora da infiltração da água no solo. Tranquilo, ótimo. E é algo que a gente sempre tem feito também já em outros editais que teve aí que... Tá, próxima. Posso? Pode. Próxima pergunta da Rislaine Dias. Pergunta: bom dia, onde já existe um sistema de esgoto, poderia participar para ampliação e melhorias? Elaboração de projetos executivos dos sistemas entrariam? Sim, pode sim. Esses são projetos complementares, né? Projeto complementar. Só? Pessoal, então assim, não tem mais dúvida, agradecer a Daniele. Oi, tá escutando? Oi, Dani. Oi, estão me escutando? Tô ouvindo sim. Eu tenho algumas dúvidas. Que na real eu acho que são bem simples, mas assim, só para trocar em miúdos mesmo, assim, para... logo de início, você pontuou e tem lá no procedimento que os proponentes da PMI não receberão nenhum recurso, né? Exato. Não é isso? Isso. Então, aí, assim, aí depois a gente vem com o quadro 1, né, que são os eixos de atuação, programa de metas e atividades. Aí tem um eixo, programa de metas e atividades necessárias
e o público interessado. E aí vai o comitê, difuso. Aí, por exemplo, quando eu tenho um difuso, na realidade é assim. Primeiramente, o que de fato seria esse público interessado? É o público interessado no projeto, na atividade em si, ou é assim, quem pode propor? Então, Eu meio que fiquei um pouco com essa dúvida, até porque lá no quadro 2 e até no quadro 2 tem né, a mesma, vamos dizer assim, mesma conformação, eixo, atividade, ações financiáveis e parceiros elegíveis. Então, assim, me veio um pouco assim, gostaria que ficasse mais, que esclarecesse melhor a diferença entre público interessado e parceiros elegíveis. isso, o que a Eu gente... tenho Ah, tá. outras perguntas. Eu vou fazendo tudo de uma vez ou faço uma íspera? Eu tenho Deixa... outras. Eu fiquei aqui aguardando. Não, então deixa eu responder primeiro essas que você fez aí, tá? E depois você faz as outras. Não, então, o que a gente tem que observar são os parceiros elegíveis, tá? Quando a gente fala do público em geral, né, é porque é o seguinte, eu tenho que estar dentro, eu tenho que atuar dentro tem que estar dentro da bacia, né, atuar com recursos, mas para a questão de ser contemplado é algo que a gente vem assim seguindo, e até uma recomendação também para as entidades delegatárias, para os comitês, obviamente, é a questão desses investimentos serem para associações, organizações, desde que não tenham fins lucrativos. E aí o que acontece? Quando a gente fala lá que os interessados, né, pode ser difuso, porque qualquer um pode sim manifestar esse interesse, mas porque como eu não vou fazer isso via pessoa física, eu tenho Isso, que procurar, exatamente. eu Assim, tenho que eu ter um gostaria de saber, CNPJ, eu inclusive, tenho que ter se um pode CNPJ. ser CPF. Eu, enquanto habitante da bacia, que é como está lá, eu posso submeter uma proposta, sabe? Não, não, não. É isso assim, para mim não ficou Entendi. claro como está ali explanado e demonstrado assim, o público de interesse aí É, difuso. De fato, então, assim, o- relacionado ao interesse na atividade, né? isso, é só para você entender, né? Porque é o seguinte, aqui, esse onde você pegou essa questão do que fala lá do interesse difuso, isso está lá no plano de recursos hídricos. E aí o que acontece? Porque o plano de recursos hídricos é um plano diretor, é o que vai estabelecer as diretrizes para tudo que vai acontecer no horizonte futuro, né? Então, quando ele foi elaborado lá na frente, ele fala quais são os interessados. E aí o que acontece? Eu tenho que depois por isso que eu crio esses procedimentos específicos, que é justamente nesses procedimentos que eu vou criar os critérios, porque eu não poderia criar esses critérios, né, é como se fosse, né, o nosso plano diretor, como se fosse a Constituição, né, que é a Carta Magna, né, que estabelece uma ordem assim, geral, mas depois eu tenho que ter as leis que vão especificar mais, né, o que a Constituição trata como algo difuso, algo macro. Então, o PMI ele vem justamente com essa intenção de dizer, olha, lá quando o plano de recursos hídricos lá do São Francisco fala que os interessados são esses daqui, olha, eles se enquadram dentro desses parceiros que são elegíveis, né, prefeituras, né, o órgão público, associações, organizações atuantes dentro desse tema, né, de recursos hídricos, sem fins lucrativos, porque a gente entende que é o público que mais precisa dessas ações, né? Porque grandes empresas, não, imagina, né, a gente o comitê está financiando ações de uma grande mineradora, tá? Então, assim, só para você entender o porquê desse cuidado, e aí sim, não que a gente não tenha intenção de trabalhar com grandes empresas, não. Por isso que a gente colocou essa questão de contrapartida, que é para a gente começar a correr atrás dessas parcerias, porque, inclusive, isso acontece muito, essas grandes empresas que têm às vezes, ou a maioria das vezes, até
por força de lei, porque tem um TAC que as obriga a investir um percentual, né? Ou tem uma lei de SNUC, por exemplo, que obriga a destinar um percentual em unidades de conservação, em preservação, entendeu? Então, tenho que correr, porque às vezes tem empresas que têm capital, que estão dispostos a investir, até mesmo para cumprir exigência legal, como eu falei, de repente tem um TAC aí com o Ministério Público, eles estão capitalizados, digamos assim, para ações do meio ambiente, entendeu? E a gente precisa correr atrás dessas parcerias, tá? Mas pode continuar aí, Dani. Paulo, Então, Paulo, aí no caso, por exemplo, os parceiros elegíveis são os proponentes do PMI, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, se eu sou uma proponente do PMI, ali no material escrito, né, do PMI, aí lá no item 3.3 diz: não serão realizados repasses financeiros para nenhum proponente deste PMI. Todas as contratações serão realizadas pela entidade delegatória, seguindo as diretrizes da resolução ANA, tal, o instrumento que vier a substituí-lo. Aí, assim, no caso, se eu for uma associação, assim, eu represento uma associação, faço parte de uma associação e tal, comunitária, e vejo lá uma demanda e vejo que se encaixa aí nos eixos, nas atividades financiáveis. Aí eu vou ser, no caso, um parceiro elegível e, assim, a proposta, ela necessariamente, se a proposta em sendo aprovada, ela não pode ser executada pelo parceiro elegível, é isso? Não sei se eu estou fazendo você entender, então, porque me deu um pouco de nó, assim. Ô, Elias. Talvez por desconhecer o processo, né? Só para ela entender, deixar bem claro, é que o comitê, ele escolhe a proposta, ele executa e decide, né? O parceiro elegível só recebe a ação, né? Só para ficar bem claro isso. Exatamente. Como eu perdi o finalzinho, o parceiro elegível só... Ô, Dani. É bom que Paulo agora detalhe. O final da fala. Ô, Dani. Ó, Daniela? Oi, estou escutando. Então, igual o projeto que você está acompanhando aí em Glória. Quem foi, nesse caso, o parceiro elegível? A prefeitura, que ela que foi a demandante, certo? E aí o que acontece? O comitê contratou a Solaterra, que é a empresa que está executando o projeto lá, e você vê que, né, a prefeitura participa, inclusive nós tivemos reunião antes do webinário hoje, tivemos reunião com o secretário, e não é feito nenhum repasse para a prefeitura. A contratação, aí o comitê indicou a entidade delegatária, no caso a Peixe Vivo, para atuar, né, como a função de secretariado executivo, né, porque ela é dotada de personalidade jurídica. Então todo o pagamento, a contratação da licitação foi feita, né, que quem ganhou foi a Solaterra. E todos os repasses é feito para a Solaterra. O demandante, ele só sinaliza, diz: olha, eu tenho intenção, tem esse projeto aqui, mas não existe nenhum repasse para, no caso, o parceiro elegível nesse contrato aí específico que você está acompanhando, foi a prefeitura, mas não existe nenhum repasse, nem do comitê, nem da Peixe Vivo, para a prefeitura, e a prefeitura fazer o pagamento para a Solaterra. Não, o pagamento é feito direto da entidade delegatária, né, com a anuência do comitê, porque ele que demanda é o provedor, né, o financiador do projeto, mas o proponente, o demandante, ele não pega em recurso financeiro, tá? Entendi. E aí, pessoal? Outra dúvida em relação às contrapartidas. As contrapartidas, elas são obrigatórias? É obrigatório ter contrapartida? Não. É só um item, claro, né? Isso, interessante. É para estimular a busca de parceria só.
Tá, ok. E a outra pergunta é assim, diz que a partir da pontuação 6, né, você está falando, o projeto ele é habilitado, né? A proposta é habilitada. E aí daí tem um horizonte, né? De 3 anos, né? E aí pode ficar nesse banco de dados que vai de 2026 a 2030. Prorrogável Então, por mais assim, 2 anos. a habilitação não garante a execução da proposta, não. É isso? Não. Tá, É ok. eu acho que a Robélia... Deixa eu ver se eu... Obrigada. Nada, Dani. Então, Ô, eu Robélia. até escrevi aí. É. Porque quem elabora a proposta não necessariamente será ele que vai executar, né? Então, o que está tendo interesse, assim, a prefeitura tal tem interesse em melhorar o esgotamento sanitário da comunidade tal. Ela escreve a proposta, tá certo? Se essa proposta foi eleita, vai, então, o comitê, via agência de bacia, vai licitar quem vai executar a proposta. Agora, eu fiquei numa dúvida. Aí, quem está propondo a proposta é o responsável pela contrapartida? Por exemplo, a prefeitura, ela está propondo fazer um projeto de esgotamento sanitário em uma comunidade quilombola, ok? A proposta dela foi aceita, foi bem pontuada. Na hora que a Peixe Vivo licitar essa proposta, o recurso vai vir da pessoa que também ganhar a concorrência, ela vai ter que entrar com a contrapartida, entendeu? Para executar. Ou se foi a prefeitura quem propôs, é que vai dar uma contrapartida e o comitê a outra contrapartida. Boa pergunta também. Não, então, na verdade, aí é o combinado, né? O combinado entre vocês, porque o que eu falo assim, a prefeitura, ela tá... E aí a gente faz é, 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 abre esse parênteses aí, para justamente estimular as prefeituras a darem esse suporte, porque o que eu falo é o seguinte, de repente, a prefeitura, a gente sabe que tem prefeituras pequenas que vivem né, de FPI e tal, é, 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 então, assim, como é que fala? Não arrecada muito, não tem empresas tal. E aí, imagina se essa prefeitura, ela inscreve aí, é o demandante aí de 10 projetos, 10 comunidades. 10 comunidades. Alguém tem que dar, né, se comprometer em dar essa contrapartida, que pode ser a prefeitura, não necessariamente a prefeitura, ou esses parceiros, tá? O que eu falo, no caso das organizações ou associações, tem lá a colônia de pescadores, não sei das quantas, eles conseguem se mobilizar e dizer, não, olha, prefeitura, a gente consegue dar essa contrapartida aí, entendeu? Então, não necessariamente a prefeitura que escreveu, né? Mas, assim, você como representante daquela comunidade, você pode fazer essa ponte, né? Via, porque eu falo você enquanto prefeitura, né? Essa ponte com a comunidade para saber como é que tem, qual é a condição que ele tem de dar contrapartida, ou até mesmo vocês estimularem essa organização aí em busca dessa contrapartida, sabe? Com empresas, com empresários, com agricultores. Porque o que eu falo é assim, às vezes o comitê financiou um projeto, aí no submédio, e se não me falha a memória, porque saiu até reportagem aí, tinha uma cachoeira na região lá, que eu acho que desde a década de 80, 90, sei lá, eu não lembro, mas era bem antigo, que não jorrava mais água, e teve um investimento do comitê com reflorestamento, que com 2, 3 anos, claro que a gente tem que ver a precipitação né, que houve no período, tal, tudo, mas as pessoas ficaram encantadas lá, que viram realmente, depois de até décadas, começar a brotar, né, água lá da cachoeira. Então, assim, são ações que realmente a gente deve incentivar, e as empresas, elas são beneficiadas com isso, porque a gente sabe que a limitação para funcionamento
de empresas é água para todo mundo, né? Mas um fator limitante de expansão, às vezes, de um site industrial é água. Se eu não tenho disponibilidade de água, eu não consigo expandir minha fábrica, né? Então, assim, de certa forma, eles se beneficiam também, porque o que é que a comunidade vai falar? A associação vai dizer, olha, tem esse projeto assim, vai acontecer isso e tal. Então, fazer essa divulgação, sabe, da importância do... Então, acredito que eu entendi, assim, a sua dúvida, né, essa, essa preocupação, né, mas aí tem que conversar com a organização que vocês estão demandando também. Se não tiver condições, Pronto. ou então se a prefeitura não tiver, ele não tiver, aí sinaliza que não tem, entendeu? Mas Então, valeu agora mais uma pode vez. acontecer também, Paulo, por exemplo, tem uma associação de quilombolas e eles estão interessados num projeto de esgotamento sanitário e vão conversar junto com a prefeitura e vão fazer a proposta, ok? Tanto a prefeitura Ok, vai escrever nessa ok. manifestação de interesse. Mas na hora de licitar via agência de bacia, não é a associação que ganha a licitação e nem a prefeitura, ganha um terceiro de fora da bacia, tá certo? Então, aí, esse terceiro de fora da bacia, e o pessoal da associação, a gente fez o projeto é nosso e nós não vamos executar. Ah, Também não tá. vamos dar contrapartida. Você está entendendo, Entendi. Cris? Eu entendi. É porque não, inclusive nas contratações a gente fala, né, que não pode existir contratação de membros do comitê, não pode existir contratação direta dos demandantes, justamente porque existe aí um interesse, né? Um interesse e é, às vezes pode dar problema dessa questão da empresa estar lá, porque acontece. A gente sabe que acontece muito isso, né? Você está com, imagina, você está elaborando um projeto de 2 milhões. Aí as pessoas acham que a empresa está com esse lucro de 2 milhões, né? Que não é, né? Mas não, chega aqui na comunidade Pô, a gente, e tá ganhando 10 milhões, ou 2 milhões, e tem que, sabe, o que a gente estimula, e assim a gente põe, que a gente não pode obrigar, mas em termos de referência a gente põe, que é estimular a contratação e a contratação local e aquisição também de materiais local. A gente recomenda, mas a gente não Paulo, pode e obrigar. tem outro ponto. Ô Elias. E tem outro ponto importante também do que ela falou aí, é que, assim, a empresa contratada, ela é um ente terceiro que aparece após todo o processo que já está amarrado. Então, compreende que já tem discutido o valor, essa contrapartida já está amarrada Exatamente, com o ente proponente. Então, quando vai licitar, todas essas etapas de recurso, de projeto e amarração, já está tudo nivelado. Então, ela não tem nenhuma participação, ela só vai lá para executar especificamente a ação, né? Pelo menos é o que a exatamente, gente entende. exatamente. O Elias tá falando muito aí, mas para quem não conhece, o Elias é do comitê aí do Submédio, tá? Um cara atuante aí no comitê, nos dá sempre esse suporte, esse apoio aí. Valeu, Elias, aí pelas Obrigado, meu. contribuições aí. Valeu. É o Cláudio Pereira. Ah, o Cláudio. E aí, Cláudio? Pois é, pessoal, bom dia a todos. Eu também sou do comitê aqui de Bom Jesus da Lapa, né? A gente comanda aqui a região do Submédio, São Francisco, e eu queria dar algumas colaborações no sentido de orientar as pessoas, né? Que a gente, no último edital, tivemos uma confusão em relação a isso. Ou seja, as prefeituras, às vezes, não são incentivadas aos projetos porque o recurso não é executado pelas prefeituras. E, às vezes, as comunidades, elas não têm capacidade técnica de elaborar a proposta e solicita a prefeitura. Quando se trata de comunidades tradicionais, ou seja, o projeto ele tem que estar como demanda da comunidade, ainda que seja feito pela prefeitura. Porque para enquadrar nas condicionantes de comunidades tradicionais, né, no percentual, ela precisa estar sendo apresentada pela comunidade, porque se for pela prefeitura, fica parecendo que é um projeto da prefeitura. Então, estimular
as pessoas a buscar o projeto pensando no benefício do projeto para a comunidade. Se for pensar no dinheiro, a gente terá uma grande defasagem, uma dificuldade de elaborar proposta por quem realmente tem capacidade. Isso aí dificulta, né, a aplicação dos recursos na bacia. Então, é preciso ter esses cuidados, como é que vai trabalhar as comunidades tradicionais, qual o apoio da prefeitura, motivar as prefeituras a fazer esse projeto, que às vezes é quem tem o corpo técnico para estar ajudando aí, e, consequentemente, a gente tem um leque de propostas boas para estar contemplando, em especial, as comunidades tradicionais na bacia, porque são o povo que mais necessita e que depende da bacia hidrográfica de todas as formas para poder sobreviver. E contribui bastante para a questão da qualidade e da quantidade da água com os seus meios de produção aí mais adequados, né? Então, a gente só quer dessa colaboração aqui, contar com o apoio do pessoal de fazer a mobilização para que haja interesse no projeto e não no recurso, para que não tenhamos essa dificuldade. Obrigado. Cláudio, excelente. É porque a gente está tão mergulhado aqui que a gente acaba passando alguns detalhes. Nesse caso específico do PMI, não tem uma pontuação, né, extra, digamos assim, mas tem aquela proporção que a gente tem que atender, que é de 1/3 de comunidade tradicional, de povos e comunidades tradicionais de ser atendido. Então é importante. Boa intervenção, Cláudio, que a gente fala aqui e acaba esquecendo. A gente até comentou, né, na apresentação, mas justamente é mais um motivo. Aí a prefeitura entraria como suporte, porque de repente as pessoas não têm, né, um esclarecimento para preencher, porque as informações também que vai ser colocada lá, uma coisa é eu falar, né? Eu consigo muito bem dizer qual é a importância, qual é a urgência das ações lá na minha comunidade, mas na hora de passar isso para o papel, e aí, infelizmente, é o que a gente vai avaliar, o que a comissão vai avaliar, o que vai chegar aqui para a comissão é isso. Então, aí talvez não, aí eu precise desse suporte, desse apoio, de repente, da prefeitura, mas como o Cláudio bem frisou, ótima intervenção aí, Cláudio, de ser importante, eu sou comunidade tradicional, porque esse critério vai ser, mediante a execução, ele vai ter esse peso, né, de 1/3 dessas contratações. Então, valeu, Cláudio, aí pela intervenção, contribuição aí. Daniele, né? O Cláudio já foi. Daniele. Tá na sequência. Não, então, foi ótimo que acho que é Rosália, né, tá falando, Robélia, acabou que deu a sequência a algumas dúvidas que eu estava, né, tentando entender. Aí, assim, Paulo, e até a partir, pegando, assim, a partir também até da contribuição aí do Cláudio, aí quando você disse que a prefeitura está lá, o PMI, ele é explícito para quem pode submeter, né? Ou seja, entidades, né? Ou seja, CNPJ, não é isso? Isso. E aí daí, por exemplo, quando você fala a prefeitura, vocês podem dar esse suporte. Então, assim, esse suporte, na realidade, é um suporte que se daria exatamente de que forma? Porque, assim, por exemplo, se só pode ser apresentado por instituições e entidades inseridas e atuantes na bacia, aí, assim, quais são as tipologias de o que é que ser considerado instituição e entidade, entende? Porque aí, por exemplo, a prefeitura é considerado, e aí daí ela pode, mesmo sendo, por exemplo, para uma comunidade, a demanda é de uma comunidade quilombola e tal, mas aí a comunidade, por exemplo, não tem uma associação, né? Que, inclusive, a maioria basicamente a realidade, né, da maioria das comunidades quilombolas, sobretudo no semiárido, né? E aí daí não tem ali um grupo formalizado. E aí qual seria o trâmite? Vai lá e conversa com a prefeitura para que a prefeitura faça esse desdobramento, até no sentido, né, de como você disse, né,
aí algumas dificuldades de escrever a proposta e tal, não sei o quê, e, no caso, submeter em nome da prefeitura, por exemplo, não entendi, assim, bem o que seria, de Perfeito. fato, esse Não, suporte. perfeito, Daniela. Olha só, olha só. É importante que essas perguntas, porque é a dúvida de outros. Eu tenho, Vai, eu daqui a tenho pouco que eu ter, termino. Vai. eu tenho que ter o CNPJ, né? E por incrível que pareça, a maioria das associações, organizações tem, porque eu tenho lá um TI, né? Um território indígena, eles têm uma associação organizadas lá. Assim, pelo menos as que eu tenho acompanhado é dessa forma. Agora, se eu tenho Eu conheço vários que não. não, então, Inclusive, então, mas aí o que acontece? Aí é onde entra, aí realmente teria que pegar o CNPJ lá da prefeitura para poder se inscrever, ou de outra associação, não sei. Porque, por exemplo, eu como pessoa física, eu posso sim chegar e dizer, olha, eu tenho um projeto muito bom, mas eu vou via associação, via uma cooperativa, alguma coisa desse tipo. O que acontece? O suporte que eu te falei é o seguinte, é na dúvida dos preenchimentos, entendeu? Porque às vezes, de repente, uma informação que é fácil para você colocar, que você tem uma certa facilidade para redigir, para escrever, beleza, entendeu? Mas aí, esse suporte, quando eu falo, não só emprestando, né, o CNPJ, digamos assim, porque quando a associação não tiver, porque o que eu falo, a associação dos moradores do brejo, sabe, não sei de onde, entendeu? Do brejinho, associação da comunidade do brejinho. Então, eu já tenho. Se eu tiver isso, porque essas associações elas precisam ser organizadas justamente para angariar financiamentos, recursos. Então, eles já estão se mobilizando nesse sentido, justamente porque sabem que precisam dessa personalidade jurídica. Aquela associação, elas precisam ter serem dotadas dessa personalidade jurídica, terem igual a gente, igual a gente. Se a gente não tem um CPF, a gente não existe, né? Legalmente a gente não existe. Então, para as associações conseguirem alguma coisa também, eles têm que existir. Então, a forma de existirem é ter essa personalidade jurídica, ter um CNPJ. E aí a prefeitura, que eu falei, ela pode tanto ajudar quando essas instituições, essas associações não tiverem o CNPJ, quanto mesmo se eles tiverem, mas orientando com alguém com um corpo técnico, né, mais qualificado, para chegar lá e dizer, não, vamos fazer bonitinho aqui. Ó, só para você ter ideia, no PMI de 2023, várias pessoas do comitê que têm contato com essas associações, eles chegaram, eles mesmos que preencheram, que foram lá a dificuldade que as pessoas tinham. Eu conversei com várias pessoas não vou citar nome, né, mas do comitê, que foram, porque eles têm esse contato com essas associações, que as pessoas estavam com dificuldade de escrever, né, de relatarem lá a importância, a urgência, né, a relevância do manancial, que no caso era para os PIPs, e eles vão dar esse suporte. Então, a prefeitura pode. E aí, quando eu falo a questão, eu faço isso pela prefeitura, porque uma das ligações que eu tive, um presidente da associação falou que, não, mas aqui o prefeito não me recebe, não, que eu fui oposição, não votei nele. Então, sabe. Tem esse tipo de coisa, infelizmente. Então, o que eu faço o apelo para as prefeituras é para dar esse suporte mesmo, mas para preenchimento e orientação, né? E orientação. E divulgação também, porque às vezes essas informações, esse PMI não chega lá nas comunidades mais longínquas, ou porque não tem uma afinidade muito grande com a prefeitura, com alguma coisa desse tipo, está lá e nem tem conhecimento desse PMI. Então, esse apelo que eu faço é justamente para que todos tenham essa oportunidade, né, de participarem desse processo e não ficarem, né, de repente sendo, né, os mesmos e tal. Então, é difundir mais. A prefeitura pode fazer, né, esse papel aí de marketing também desses procedimentos, né? Você ia continuar, né, Dani? Eu te interrompi, né? Não, não, tranquilo. Mas assim, é porque até, inclusive, assim, é uma ideação até de projeto. Assim, a parte da realidade do que eu conheço, por exemplo, sobre comunidades tradicionais, inclusive até projetos que são financiados, é justamente para, como é que diz? Subsidiar, né, apoiar na organização daquele grupo, né?
para um associativismo, para um cooperativismo. E aí, daí, quando a gente está falando de comunidade tradicional, né, e aí, como bem falasse já desde o começo, a questão do meio ambiente, aí a interligação, então os modos de vida, né, já estão ali interligados com o lugar e tudo mais, então já é uma forma de, né, estar alinhado com os objetivos do próprio plano, né, de bacia, enfim. Aí era meio que nesse sentido, de saber que no caso de, se eu tiver um grupo, né, não formalizado, ou seja, sem CNPJ, esse grupo deve procurar algum parceiro elegível dentro daquele eixo e daquela atividade, ou seja, se eu sou um grupo, eu faço parte de um determinado grupo organizado, comunidade, enfim, tá ali na bacia e tal, aí eu não tenho CNPJ. Eu digo, estou falando assim, no contexto como grupo, né? Então, aí o grupo não tem um CNPJ, ou seja, não dá para, de forma nenhuma, submeter a proposta ao PMI. Então, eu tenho que procurar algum parceiro que esteja lá elencado naquele quadro 2 como parceiro elegível para aquela atividade que é minha demanda, a demanda da minha comunidade, do meu grupo, é isso? Exatamente, exatamente. Igual, E aí, igual, eu tenho que procurar, é o grupo, é justamente a parte que você falou dessa mobilização prévia e tal, que na realidade eu acho que é uma mobilização antes dessa mobilização prévia, né? Porque, tipo, né? É isso. isso, É uma mobilização da exatamente. mobilização, né? Vamos dizer assim. Porque mesmo que, né, que eu tenha a ideia e tal, e que eu mobilize, mas se eu não tiver o CNPJ para botar, né, para submeter, né? Exatamente. Isso, entendi bem. Assim, tá lá E, explícito, mas é como eu e, tô falando, é só para realmente isso, não restar as dúvidas, que na hora de escrever a gente vai e às vezes o tico e teco bate e, né? Mas mas pronto, é, então entendi. é isso mesmo. É É, isso mesmo, tá ok. exato, exato. O Obrigada. Cláudio, nada, o Cláudio levantou a mão novamente ou não, ele esqueceu de baixar. Cláudio Pereira. Outra informação interessante, eu queria só estar passando aqui, não sei se colabora, é porque é preciso entender que o recurso do comitê ainda não está nessa pujança toda da gente pleitear projetos com altos valores, né? Porque se a gente, por exemplo, os projetos de saneamento básico são muito caros. E tem também uma linha específica do comitê que atende essas especificações dos projetos de saneamento básico. Por que eu falo isso? Talvez a gente peça uma parceria, arruma uns parceiros para fazer projetos caros, projetos, vamos dizer aí, de 50 milhões, de 25 milhões, de 10 milhões, e talvez terá uma frustração. Então, não é perdido encaminhar, mas é preciso que tenha assim, uma racionalidade em relação do valor, pensando que o recurso do comitê ele também terá que ter uma capilaridade em todas as bacias, né? Ou seja, o baixo, o submédio, o médio e o alto. Né? Então, é só uma orientação para que a gente veja projetos que realmente fazem uma grande diferença, mas que também não chegue um teto muito expressivo para que não haja dificuldade aí na contratação. E aí, a mão está suspensa aí, mas pode cancelar minha intervenção já. Ok, Cláudia. Obrigado. Então, realmente, essa questão do saneamento, principalmente esgotamento sanitário, e aí esses projetos que ocorreram através da Caixa é algo que não é muito comum, é porque realmente existia uma certa gordura, né, que precisava ser, porque também não é interessante que o dinheiro que deve ser reinvestido na bacia, ele fique parado, ele tem que ser utilizado em obras. E realmente, quando a gente fala de grandes valores, obras que envolvem esgotamento sanitário são as obras mais dispendiosas, digamos assim, né? É,
Ô, Paulo, eu não sei nem se eu estou na vez aí da fila, mas eu só vou bem pedir para me rapidinho, e é auxiliar só no chat, que eu não pegando estou conseguindo ler e só acompanhar as pegando o falas. link aí com a colocação bem oportuna aí do Cláudio, que eu não vi, se vi me passou desapercebido no PMI, no documento, se os projetos têm algum horizonte de execução. Eu posso prever um projeto, tem um horizonte mínimo, um horizonte máximo para execução? Tipo, eu vou prever um projeto de 1 ano de execução. Vou prever, assim, entende? Assim, tem alguma... se tem algo no PMI em relação a isso, me passou desapercebido. Se não tem alguma recomendação, assim, que nesse sentido? Dan, não, é só aquilo que, inclusive, você tinha citado, né? Que o PMI, esse banco de projetos, a previsão é de 3 anos, prorrogável por mais 2 anos, que é para ficar dentro do PAP, que é o nosso plano plurianual, que ele é feito uma projeção dos projetos, né, passíveis de financiamento, nesse horizonte de 5 anos, tá? Então, só para você ter ideia, a gente tá com finalizando esse, por exemplo, a gente está em 2024, mas todas as ações previstas para acontecer em 2025 já estão previstas agora, porque a gente faz, né, essa programação de desembolso no ano anterior. Então, esse PAP, esse PMI que a gente está fazendo, seria para o PAP seguinte, seria a partir de 2026, no caso. Tá? Então, assim, só para... Então, não é algo rápido, porque existe realmente essa ansiedade das pessoas. A gente está tentando se antecipar justamente para não deixar, imagina, a gente deixar entrar o PAP 2000, que a gente teria que trabalhar isso já em 2025, entrar o PAP 2026, a gente não pode deixar entrar o período do PAP para começar a selecionar os projetos, porque aí você perde tempo, porque os anos estão passando e você não consegue fazer essa contratação, licitação principalmente. Porque o que acontece? É o que eu sempre falo. As pessoas às vezes perguntam, mas quanto tempo demora? Só para você ter ideia, e você, né, prestando serviço para uma empresa, você sabe como é que funciona. Por exemplo, eu faço lá, a gente faz aqui um processo licitatório, e aí não aparece nenhuma empresa. Que acontece isso, né? A gente diz que a licitação foi deserta. A gente tem que lançar um novo processo licitatório, ou existe a licitação que é fracassada, que às vezes tem até ganhador, mas por algum motivo é rescindido o contrato. E se você não tiver um segundo colocado, você volta praticamente à estaca zero, né? Então, por exemplo, esse mesmo que vocês estão executando em Glória, só foram vocês. Se der algum problema, né, que a gente tem que rescindir o contrato, que eu espero que não, e aí? A gente vai chamar segundo colocado, que segundo colocado que não teve? Entendeu? Então, assim, para a gente prever, quando fala, mas quanto tempo e tal, a gente tem, é claro que a gente trabalha com a previsão, mas Não. Sim, eu tô entendendo, Paulo, mas assim, minha pergunta é especificamente, por exemplo, não tá lá, quando eu vou preencher o formulário, aí pergunta se, por exemplo, eu já tenho um projeto pronto, concebido, se eu tenho uma semi-ideia, enfim, né? O formulário né, inclusive bem simples, como você estava falando, assim, né? Em relação inclusive, assim, só nem necessariamente ter que estruturar um projeto e tal para inclusive ter aí para ser competitivo, né, e tudo mais. Assim, minha pergunta é específica, por exemplo, eu vou prever uma ideia de projeto. Eu sou representante de uma comunidade e tal, e daí de uma associação e tal, num determinado município, na bacia, e eu vou fazer a ideia de projeto. Aí, assim, tem alguma orientação sobre o período de execução do projeto? O projeto, não sei quando é que vai começar, até porque, como você disse, né, tem todo esse processo, tal, de licitação,
enfim. Então, assim, não tenho exatamente, vai para o ano começa, foi aprovado, então para o ano começa, então vai começar. Assim, alguma orientação no sentido de, eu posso prever um projeto de 6 meses, eu posso prever um projeto de duração de 3 anos, de 2 anos, tem algo, assim, alguma determinação nesse sentido, alguma orientação, algo que seja, não sei se deu para Dani, entender? não, eu, eu acho, eu não sei se eu entendi muito, mas eu vou te explicar. Na verdade, como você falou, né? Quando eu tenho um projeto, aí beleza, lá, quando eu falo de um projeto, estou falando de um projeto pronto, que inclusive tem aquela planilha, aquele cronograma físico-financeiro, que é aquele que você conhece muito bem, dos desembolsos mês a mês, porque ali você fez uma coisa mais detalhada, que inclusive tem as etapas que eu vou seguir mês a mês, tá? Mas, por exemplo, se eu estou, se a minha inscrição aqui é uma ideia de projeto, tá? Uma ideia de projeto. Aí não dá para saber ainda quanto tempo, porque eu vou fazer o levantamento, né, fazer esse Tô entendendo. diagnóstico, isso, de fazer esse diagnóstico lá da área para ver quais são as ações, porque acontece, tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro assim, que E assim, às vezes, o parceiro, o parceiro, o elegível. Então, assim, aí a ideia de projeto, por exemplo, submeti como uma ideia de projeto, ou seja, ali, inclusive, sem prazos e tal, enfim, sem aquele detalhamento. Aí, em sendo aprovado e habilitado, inclusive, assim, por exemplo, como prioridade, de repente, como um dos primeiros, assim, para, né, dentro dos recursos que tiver disponível, é ele que vai desenvolver esse projeto, assim, ou vai desenvolver esse projeto, ou pegar a ideia e desenvolver, ou há uma outra etapa posterior de, sei lá, contratação de abrir uma licitação para contratação de alguma empresa que vai elaborar o projeto, a ideia de projeto, entende? o Dani, eu fui ler aqui o chat, eu fui ler aqui algumas perguntas no chat e acabei me perdendo na sua pergunta aí. Eu fui ler aqui porque estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat também. Só a última parte aí, você repete aí, por favor? Não, então, eu estava dizendo assim, por exemplo, eu entendi e eu não tinha nem observado, na realidade, esse aspecto quando fui fazer a pergunta, não tinha nem observado, não tinha nem me atentado por esse aspecto, né? Que já que a gente pode submeter, né? Não precisa submeter necessariamente um projeto já pronto, ou então pode ser um projeto, né? Vamos dizer, um pré-projeto, né? Ou então só uma ideia, né? Então, assim, em essa ideia, né, sendo aprovado, ou seja, em esse projeto sendo aprovado e chamado, o parceiro elegível, ou seja, que submeteu, que vai desenvolver o projeto, que fica responsável por desenvolver a ideia, ou então desenvolver a ideia e transformando no projeto, ou então é um pré-projeto e transformar em projeto, ou há uma etapa posterior aí dentro desse processo, que eu não sei, Isso, que vai haver contratação, por exemplo, de uma empresa para fazer o termo de referência, sei lá, que é como se fosse, não sei, o projeto para aquela ideia que foi aprovada, entende? Exatamente. Eu ia até, na minha linha de raciocínio, eu estava até Porque, para assim, falar nisso. Ó. não saber, pelo menos para mim, né, eu não tenho ciência do processo como um todo, né? E aí daí aí vem essas dúvidas. Ó, por exemplo, eu sou o parceiro elegível lá. Eu sou uma associação, ou represento, né, o poder municipal, eu apresento a ideia do projeto. Eu digo, olha, vamos pegar lá uma associação, né, comunitária lá da fazenda, que eu falei aí, essa fazenda Brejinho. E aí eu falo na minha inscrição
que tem ações de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento, cercamento. Eu ponho tudo o que eu quiser, né? Isso é a ideia. Se eu for classificado, eu for escolhido para o projeto ser desenvolvido, a primeira coisa que vai ser feita é contratar uma empresa para elaboração do termo de referência. O que é isso? Elaboração do projeto, Porque acontece, igual vocês pegaram quando vocês estão desenvolvendo esse projeto de Glória. Esse projeto alguém elaborou, ou seja, a contratação da empresa anteriormente, a prefeitura disse, olha, eu quero que façam projetos. Foi o que a gente fez. Ele não foi ideia de projeto. A gente contratou uma empresa que elaborou o projeto, que tem todos os requisitos, as especificações técnicas, e muitas das vezes pode não ser aquilo que eu coloquei, porque do ponto de vista técnico, ambiental, aquelas intervenções que eu estava propondo não são as melhores, então posso ter essa recomendação técnico-científica, né, da empresa que foi contratada para isso, diz, olha, Paulo, beleza, eu acho que é importante isso aqui, mas nesse primeiro momento, a gente podia fazer isso aqui. Um exemplo. Às vezes, eu não atuo na causa raiz do problema, né? Eu só faço ações de remediação, né? O negócio já aconteceu, eu vou lá. Então, por exemplo, às vezes, que é muito comum, eu tenho lá a estrada que todo ano, de acesso à comunidade, todo ano estraga. Mas o problema da estrada ou é uma área que está contribuindo com volume, com uma vazão muito grande de água que está escorrendo para aquela estrada. Eu não tenho terraços, eu não tenho barraginhas para frear esse volume de água que desce ali, entendeu? Então, às vezes eu quero fazer aquela ação, mas a empresa vai dizer, olha, Paulo, é o seguinte, essa tua propriedade aqui está cheia de erosão, do processo erosivo, mas se a gente só fazer essa recuperação, na primeira chuva vai erodir de novo, sabe por quê? Porque o volume de água está vindo ali de cima da propriedade vizinha, então o problema está lá, não está na sua propriedade. A sua propriedade precisa dessas ações, porque aí são ação de recuperação, mas e a preservação, a conservação? Uma coisa é eu recuperar, mas todo ano, eu faço a recuperação, todo ano vai lá, chove e destrói tudo, então não adianta, eu tenho que ir atuar na causa raiz. Então essa empresa vai elaborar e dizer, Paulo, beleza, suas ideias são boas, tá, mas a gente tem que fazer isso aqui, olha, tem que pegar não só a sua área, mas tem a área vizinha aqui, entendeu? Então, esse diagnóstico da área, quem vai fazer é a empresa que a gente vai contratar, e aí ela vai elaborar o projeto para que uma outra empresa ela seja a executora. E o detalhe, a empresa que elaborou o projeto, ela não pode executar, tem que ser empresas diferentes. E o demandante não pode elaborar o projeto, a menos que eles tenham o projeto pronto. Mas se ele disser, é só ideia de projeto, não, a gente vai contratar a empresa. Entendeu? Entendi. E bem esclarecedor aí essa tríade, né, o demandante, né, o propositor e daí o outro, sim. Entendi. Exato. Aí para eu não me perder aqui, que eu estava lendo o chat quando você estava falando, da questão nada, Dani, da questão de volume, de grande volume, porque realmente é complicado. A gente fala, porque quando a gente está aqui, a gente, né, está acostumado a projetos aí, mas quando a gente fala em grandes volumes, assim, porque, por exemplo, tem esgotamento sanitário, isso vai depender do tamanho da cidade, né, mas de 5 milhões, 30 milhões, 60 milhões, 80 milhões, aí depende do número de habitantes. Aquele sistema vai atender qual é a população, né? Então, isso é muito relativo. Mas quando a gente fala de muito, né, o valor alto é justamente isso, a questão de a gente tem que ter essa régua, né? Mas os projetos hidroambientais, né, que a gente costuma falar, e os demais projetos, né, estão na casa aí de 1, 2 milhões, né? Mais ou menos isso assim. Mas é só porque eu acho que teve alguém que perguntou a questão do valor expressivo, né? Esgotamento sanitário é algo que a gente, quando fala, não fala 10 milhões acima, né? Então, daria para a gente fazer muita coisa, né? Ok, pessoal? Acredito que a gente já conversou bastante, né? Não tem mais ninguém. E aí tem um e-mail também, as dúvidas que não foram, né, tiradas agora, a gente pode tirar depois, tranquilo. E ainda, além dessa questão da possibilidade
de prorrogação das inscrições, tá? Então, quero agradecer a participação de todos aí e dizer que a gente está disponível. E aí, para a gente alinhar essa questão das dúvidas, utilizar aqueles e-mails, manda aí para as dúvidas, porque eu sei que podem surgir à medida que forem preenchendo, né, o formulário, e é isso aí. Mais uma vez agradecer, tá? Essa gravação também a gente vai disponibilizar para os demais que não puderam, né, que não puderam participar, e aí podem depois assistir, né, com mais calma os que não puderam participar, e até mesmo os que participaram. Deixa eu ver lá de novo, tá? Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. A gente está aqui à disposição para as dúvidas, o que for necessário, a gente está. Ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.